Queria agradecer ao professor Fábio, ao professor Jean, por essa iniciativa, né, e o convite a nós. Como eu falei nos bastidores que a gente estava conversando, eu passei pela universidade, não ouvi falar em empreendedorismo, pelo menos dentro das qualidades formais, e vim conhecer o empreendedorismo recentemente, né? A forma, vamos dizer assim, empreendedora mesmo, nata, como os players passa para a gente, enfim. E é algo interessante, né? Porque, por exemplo, eu venho da odontologia. Eu trabalhei 10 anos num consultório odontológico, fiz 1 ano e meio de odontologia e vi que aquilo não era para mim. Por quê? Porque era um ambiente que não satisfazia as minhas necessidades pessoais como profissional. E aí, tocando numa banda que a gente tinha, era o Samba Jazz, né? Era o Preto Chique Samba Jazz, eu conheci um guitarrista, Gustavo, e ele falou do curso de licenciatura em música, e até então eu não tinha conhecimento, eu toco desde 18 anos, cavaquinho, nas rodas de samba, aquela coisa, e fica ali muito num gueto, né, relacionado à música popular, né, questão de barzinho e tal, e pronto. E aí o Gustavo Monte, que era aluno da universidade, né, ele fazia licenciatura, falou do curso, eu pesquisei, fiz o teste, passei, e no meu primeiro semestre, eu vi que em uma aula da professora Valéria que tinha uma lei que regulamentava a nossa permanência em sala de aula, no caso, a nossa inserção da sala de aula, e não estava sendo cumprida. E aí eu falei com a professora Valéria como é que a gente poderia cobrar isso dos órgãos públicos. E ela disse que isso aí teria que ser feito através de uma pesquisa e tal, e que tinha um grupo de pesquisa que estava parado, que era o Grumos, né? Ele tinha dado uma parada, e aí eu propus a ela que a gente reabrisse o Grumos, né? E aí eu fiz uma campanha em sala de aula, nós reabrimos o grupo, com a participação de vários colegas, inclusive o Gleitson também dessa fase, e aí a gente deu início a essa pesquisa, inclusive teve um encontro da ABEM, que foi justamente o encontro do CNE, foi o primeiro evento que eu participei, e aí dentro do grupo de pesquisa, eu pude ter uma noção muito maior da abrangência de se ter conhecimento de algo, né, de pesquisar, ver fontes, ver veracidade e tudo mais. E dentro dessa proposta, eu comecei a pesquisar as possibilidades de atuação. Quando eu atuei pela primeira vez, ao convite não, fui jogado, né, entre aspas, pelo um amigo meu, Jader. Ele chegou e disse: Carlos, eu vou precisar ir a um concurso e eu não tenho como dar aula dia X e eu queria que você fizesse essa aula para mim. Eu disse: não, eu não sei. Eu estava com 1 ano e meio de faculdade, mais ou menos. E eu disse: cara, não tenho condição. Ele disse: não, você tem tudo, porque você já é pai e tal, e falou umas características. Ela disse: eu vou tentar. E quando eu fiz aquilo, eu dei aula para um 5º ano, eu disse: nossa, eu sei fazer isso, é fácil demais. Fácil não no sentido de ser algo banal, mas era uma coisa que já estava regado dentro de mim, como pai, como irmão, como sobrinho. Inclusive, eu estou com 3 sobrinhos meus aqui, nesse momento, na minha casa, porque eu gosto muito de criança e tal. E aí, eu vi que, dentro dessa pesquisa, desse trabalho que eu vinha fazendo do Grumos, e dentro dessa inserção profissional da sala de aula, pedi demissão do meu emprego e tal, e comecei a trabalhar, inclusive, participei de um projeto que o professor Jean coordenava, que era lá em Macaíba, e aí nós eu adentrei ainda mais na questão da sala de aula, e aí começou a haver um problema. Porque eu comecei a ver que a atuação em sala de aula ela era muito resumida, e dentro desse resumo, isso há 7 anos atrás, eu não encontrava tanto material que pudesse me dar um subsídio muito maior da educação musical e além da educação musical. Por quê? Porque eu estava atuando na educação básica. E aí eu comecei a ver autores ligados à educação, fui ver psicologia da educação, fiz praticamente todos os setores da UFRN, menos engenharia, mas todos os setores eu fui pesquisando, buscando, puxei políticas públicas para entender como é que funcionava melhor a máquina. E aí eu comecei a ver que tinha uma lacuna, tanto de material, quanto, ao meu ver,
de material didático, material pedagógico dentro da educação infantil. Por quê? Principalmente por ser homem dentro da educação infantil, e já era outro paradigma a se quebrar. E aí eu comecei a trabalhar, fiz uma disciplina que, pegando o que o José falou, essa questão de você se adaptar ao meio, né? O Mohan, ele vai falar muito bem disso, essa adaptação de você receber essas informações e conseguir, vou usar minhas palavras agora, se desnudar para poder realizar o que você quer, né? Se reconstruir. E se desconstruir é muito difícil. E aí eu comecei a ver materiais que não estavam relacionados diretamente à execução musical em si, à prática de música como um instrumento, né? E isso rolou muitas críticas, né? E teve até pessoas, enfim, alguns colegas que perguntaram se o que eu estava fazendo realmente era música, porque eu tinha me aproximado muito da pedagogia, e aí eu fui ver que autores diversos, o próprio Dalcroze, o próprio Williams, eles beberam nessas fontes, né, lá do século XVIII, XIX, essa pesquisa que eles fizeram de um pensamento revolucionário pedagógico em sala de aula, e aí quebrando esse tradicionalismo dentro de sala de aula. E eu comecei a projetar os meus materiais, que não eram instrumentos musicais, que eram, na verdade, fantoches, bonecos de IVA, e comecei a juntar isso dentro da pedagogia musical. Pegava o Williams, pegava o Dalcroze, pegava o Schaeffer, colocava dentro desse misto da pedagogia e ia sacudindo ali e dizia, isso aqui dá certo, dá certo, dá certo. E comecei a criar um material próprio, mas assim, não com a intenção de fazer um empreendedorismo. E certa vez, alguns colegas disseram, Carlos, por que você não faz um vídeo com esse material e coloca no YouTube? E eu digo, eu vou nada, não perder tempo com isso. Isso há 4, 5 anos atrás, nem lembro direito. Vou não. E aí começou a insistência, e minha filha chegou e disse, pai, vamos, a mais nova, vamos fazer um canal no YouTube. Aí a gente vai fazer assim. Aí pronto, fiz um vídeo, deu algumas visualizações, mandei para um amigo de São Paulo, lá da Unicamp, ele mostrou para a professora dele, a professora gostou, deu um feedback maravilhoso, eu disse, pronto, vou fazer outro. Aí fiz outro, e aí um colega chegou e disse, rapaz, por que tu não coloca no Face? Eu disse, no Face? Eu disse, pronto, vou colocar no Face. Isso foi no São João, e eu postei o vídeo no Face e fui para o arraiá da escola que eu trabalhava. Quando eu cheguei, no outro dia que eu fui abrir a minha página no Facebook, eu achei que eu tinha ou feito algo muito errado, ou minha página tinha sido hackeada, alguma coisa, que tinha muita solicitação, algo assim como 2, 3 mil solicitações de amizades, e o vídeo estava bombado. Eu tenho um vídeo com mais de 400 mil visualizações no Face. E aí eu disse, nossa, será que eu fiz algo de errado, alguma coisa que saiu errado aqui, que as pessoas estão me mandando mensagem aqui e tal. E aí eu vi que era por conta do vídeo que eu tinha postado. Então eu vi nas redes sociais e no trabalho que eu vinha fazendo em sala de aula, uma oportunidade de dar uma divulgação ao trabalho que vinha sendo feito, mas não com a intenção de ser um cara que dá dicas de atividades ou coisa desse tipo. Foi por diversão e depois para dar dicas para os colegas. E aí veio essa questão do material. Eu acho que é o paradigma, a quebra dessa questão do empreendedorismo que eu não vi. Uma colega entrou em contato comigo lá dos Estados Unidos, e aí ela solicitou esse material que eu tinha. Eu disse, eu não faço esse material para vender, e eu não sei nem como cobrar para você, não sei nem como enviar algo para alguém, muito menos aí nos Estados Unidos. E aí a gente viu como é que fazia, eu cobrei um preço legal, assim, razoável, né? E mandei esse material, e aí começaram a chegar contatos de Portugal, Espanha, alguns países da África, e foi uma coisa muito louca, assim. E eu disse, rapaz, isso pode ser uma oportunidade para um negócio, né? Eu acho que eu devo estar falando alguma coisa legal que o povo está gostando e está me procurando. E aí eu fui no Sebrae e procurei informações do Sebrae, chegou lá, tinha a mãe de um aluno meu que me falou dos projetos, falou como é que era e tal.
E aí eu tentei fazer esse empreendimento. Oi, pronto. Oi? Estão me ouvindo? Pronto, é porque para mim travou. E aí eu tentei fazer algo parecido, mas eu não tinha uma estrutura suficiente, e aí eu deixei quieto, e aí veio a ideia de fazer o curso, né? Porque eu vi, tem um cara muito famoso chamado Érico Rocha, tá? Gente, tá parado aqui para mim, mas se vocês estiverem ouvindo, para mim tá tudo bem. E aí eu comecei a ver que ele tinha um projeto muito massa com empreendedorismo e tal. Comecei a pesquisar um pouco mais, vi que o empreendedorismo no Brasil, como a Suelen falou, vou tomar algumas palavras para mim também, ele é muito complicado no Brasil, porque nós não temos a tradição de empreendedor, né? Nós temos a tradição de que nós vamos, sei lá, vencer, fazer um concurso público, e isso tudo vai ser lindo, maravilhoso para a gente. Particularmente, eu não tenho aptidão para o serviço público. Aí eu digo, pronto, dane-se, né? Porque não sei fazer, não sei, não é algo que me interessa. E aí eu comecei a ver essa disparidade de visão que nós temos no Brasil. Por isso, mais uma vez, parabéns aos professores por essa ideia maravilhosa. E aí eu comecei a ver as possibilidades de empreender. Então, eu fiz 2 cursos na Udemy, ou Udemy, e travou, tá, gente, a minha imagem. Deixa eu mexer aqui. Pronto. E aí eu fiz 2 cursos, tá lá, online, e o que é que aconteceu? Os cursos já estão com mais de 100 alunos, e aí veio a questão do material, desse material. A minha imagem travou, não sei o que é que aconteceu, mas eu vou continuar falando, tá? E aí, o que é que aconteceu? Na BEM, na última BEM Nacional, eu tive um trabalho aprovado, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para ir para a BEM. E uma mãe de uma aluna minha chegou e disse, eu estava vinculado como aluno especial do mestrado, lá em educação, ela disse, vamos lá na reitoria tentar ver uma possibilidade de incentivo, algo que você possa ir. E aí, infelizmente, foi no momento que nós tivemos as nossas verbas cortadas. Gente, vocês estão me ouvindo? Só não estão vendo, né? Vai muda assim, não tem que ter problema não, né? Então, ouçam o som da minha voz. E aí, o que é que aconteceu? Eu cheguei lá na reitoria e o reitor lá disse, rapaz, não tem não. Se eu arrumar para você, eu arrumo uma confusão. E a mesma mãe dessa aluna, ela chegou para mim e disse, Carlos, você tem uns instrumentos que você faz e usa com as crianças. Vamos fazer uma campanha, algo assim. E eu disse, vamos, né? Porque eu precisava ir, dar o curso e tal, aquela coisa. E eu fiz uns kits de bandinha rítmica, que era apenas uma lata, que era feita de lata, da primeiro protótipo, com uma maraca e um chocalho feito de cano PVC. E aí eu fiz um vídeo, postei esse vídeo para a mãe, e a mãe colocou no grupo da escola. Gente, coisa de 2 horas, eu já tinha faturado o dinheiro das passagens, hospedagens e tudo. Por quê? Os pais que compraram a ideia. E aí o vídeo começou a se espalhar e pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Eu digo, gente, o frete para mandar para aí é muito mais caro do que o próprio material. E esbarrou nessa barreira. Mas foi um sucesso, eu fui e vim maravilhoso. Alguns professores da região aqui vêm para Macaíba, Extremóis, enfim, quem morava perto aqui. Sinceramente, eu não sei nem quanto é que eu vendi. Acho aproximadamente 70 kits, que era R$50 na época. Algo assim que deu para eu ir, deu para voltar e ainda deu para ficar bem lá, né? Aí, beleza. Passou essa fase e veio agora a pandemia. E para mim é o boom maior, né? Até maior do que a minha história dentro da universidade e até maior dentro das redes sociais, que vai legal, vai indo, né? A gente vai divulgando, fazendo vídeo e tal, a galera gosta, então é legal também, é divertido. Mas que agora virou sério, né? E é tão sério que eu estou aqui falando de empreendedorismo, que eu disse, rapaz, será que eu sou empreendedor mesmo? Eu nunca tinha visto nem a palavra professor empreendedor, né? Quem me disse isso foi o Washington Nogueira. Eu ia saindo aí, correndo.
da escola de música, ele me parou e a gente bateu um papo e bateu aquele... É mesmo, ele tem razão, eu vou pesquisar, pronto. Mas aí, beleza. Quando foi agora na pandemia, a não possibilidade de compartilhamento de material fez com que eu não pudesse levar o meu material, que eu levo, né, os instrumentos que eu confecciono e tal, para dentro de sala de aula. E aí, na volta, no retorno, eu sugeri à escola alguns kits que eu tinha feito, coisa de 10, 15, 20, para alguém, se de repente quisesse. E aí a minha diretora chegou para mim e disse: Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo ano e vamos fazer desse material o material didático pedagógico da escola. E eu disse: pronto, como é que eu vou dar conta disso? Porque são aproximadamente 500 alunos em uma escola, que no caso é o Complexo de Ensino Norildo de Ramalho. E aí eu sugeri para outra escola que eu dou aula também, que é o Colégio Príncipe, que também foi acatado essa ideia. E, mediante essas duas escolas adotarem esse material, eu pedi demissão de duas outras escolas que eu trabalhava para poder produzir algo em torno de 1.000 kits, que eu estou trabalhando assim loucamente na produção desse material, que é de uso exclusivo das crianças, é de uso pessoal. Então, a criança vai para a aula de música na quinta-feira, comigo, com o tio Carlos, leva o material, depois leva para casa. A escola, ela deu essa oportunidade de abertura, né, para que eu comercializasse esse material, por uma necessidade que nós estávamos passando, nós estamos passando ainda, mas, ao mesmo tempo, agradeço, porque, ao meu ver, para mim foi uma novidade, né? Eu não esperava, e ainda estou em choque ainda, trabalhando feito louco, mas mais feliz, e ainda estou digerindo tudo, né? As informações, o que está acontecendo. Então, recentemente, escolas de Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui de Parnamirim, Natal também, entraram em contato comigo. Eu digo: gente, eu não tenho como fornecer material, porque... mas por que você não se preparou? Eu digo: gente, mas é um trabalho que surgiu agora, em novembro, então foi de novembro para cá, então não tenho condições de dar vazão. Eu estou trabalhando só, eu e minha esposa, então eu não tive tempo nem de me adaptar ao que eu estou vivendo, né? Mas é uma coisa que está rolando e assim, ao meu ver, o empreendedorismo em música ele vem crescendo, né? É tanto que tem 4 representantes aqui, tem outros mais, como, por exemplo, a 4x4, né? Através da Liana, do Everson, do Carpejani. Tem também o Luciano Paiva, que tem uma editora, né? Tem uma revista também. E aí tem também o Bruno Hermínio, lá em Mossoró também, que é empreendedor. Tem também o Vitor da Somos. Tem o Jason da Mexe Camaleão. Então, se eu for falar aqui da galera, eu passo a noite aqui também falando dessas novas possibilidades, né? Então, encerrando a minha fala, para mim é um prazer, assim, me sinto lisonjeado de ter podido falar aqui, porque quando a gente entra e a gente não vê a possibilidade do mercado, justamente por essa opressão que nós sentimos, né, das nossas escolhas, da escolha da arte, da escolha da música, né? Então, eu tive muita dificuldade, por exemplo, em ser um professor de música na educação infantil, né? Então, quando eu rompo com a odontologia, você vai passar fome. Quando eu me vesti de palhaço a primeira vez, a galera entrou no meu WhatsApp e me detonaram, porque o que é que acontecia? Eles não entendiam porque eu tinha deixado de ser, sei lá, um futuro odontólogo para ser um palhaço. Mas quem sou eu para ser melhor do que um palhaço, né? Foi a resposta que eu falei. Então, foram esses caminhos aí que eu enveredei e ainda nem sei como é que vai ficar, né? Porque, como o José falou, a gente vai se adaptando, né? De uma ideia que surgiu com a necessidade de material. Gente, eu estou produzindo bandinha rítmica, que eu nunca tinha nem visto isso em lugar nenhum. Então, é massa, massa, massa. Obrigado.